No vídeo de hoje, o Alex Turner compara o Arctic Monkeys a uma escultura sendo observada em uma exposição. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e voltamos a traduzir o Arctic Monkeys. Fazia bastante tempo que a gente não fazia um vídeo deles e aí eu botei no randomizador e saiu dos pedidos que vocês fizeram Sculptures of Anything Goes, do The Car. E esse disco é experimental demais pra mim. Tudo que eu descobri que eu gosto do Arctic Monkeys não é bem esse estilo sonoro, mas eu imagino que a letra vai ser interessante de traduzir de qualquer forma, mas essa sonoridade que não parece que não vai a lugar nenhum, assim, né? Ela só fica criando um clima, mas não entrega alguma coisa a mais, assim, né? É algo que talvez seja para a pessoa degustar num momento mais calmo, mais introspectivo, mas ela não tem aquele embalo que me chamou a atenção nas músicas mais do início da carreira da banda, né? Eu imagino que alguns fãs também não devem ter gostado muito, mas ao mesmo tempo deve ter pessoas que gostaram demais, né? Quando todo artista se reinventa, ele agrada uma parcela e aliena outra. Mas vamos falar da música de hoje então, mas eu gostaria de saber, né, de vocês, o que vocês acham do disco The Car, né? Quem prefere o AM ou como é que é o Humbug? Quem prefere o Humbug, quem prefere o Casino Hotel, então a gente tem aí, né, uma amostra bem grande de coisas para se degustar dos Arctic Monkeys, né? Pelo menos o que eu escutei do The Car, eu acho que eu ainda não me chamou a atenção. Favorite Worst Nightmare, então a gente tem bastante coisa para escolher, né, da discografia do Arctic Monkeys, então eu imagino que deve ter fãs de todas as eras da banda, mas vamos para a música de hoje então, Sculptures of Anything Goes. Começando pelo nome da música, ela traduz como as esculturas do Vale Tudo, né? Não o Vale Tudo de briga, mas o Vale Tudo de o Anything Goes, é uma música do Guns N' Roses também, e é uma ideia de realmente o valer qualquer coisa, né? Qualquer coisa está sendo considerada, vale tudo, né? Então é a ideia de que nada está sendo descartado, né? Tem muitas opções. E aí no verso 1 ele diz: How am I supposed to manage my infallible beliefs while I'm socking it to you? Então, como é que eu devo, né, controlar, aí o manage é dar conta, né, das minhas crenças infalíveis enquanto eu estou te socando, né? O socking é a ideia de, né, tem o Rock'em Sock'em Robots, que era um brinquedo dos anos 80, né, que eram os robôs que davam um soco e a cabeça deles voava quando o soco acertava, né? Mas era a ideia de que o socking é socar, mas é talvez a ideia não necessariamente combativa, né, física de socar, mas talvez a ideia de eles estão em um argumento, ele está tentando, né, forçar as suas opiniões, né? Eu acho que seria isso. Ou entregando alguma notícia muito forte, assim, né? Aquela ideia de que ele está realmente fazendo com que o seu ponto de vista seja entendido, né? Ou forçado na pessoa, né? Performing in Spanish on Italian TV sometime in the future, whilst wondering if your mother still ever thinks of me. Hallelujah. Então, eu estou aí performando espanhol na TV italiana em algum momento no futuro, né? Então, interessante, né? Ele está tentando fazer com que o seu ponto de vista seja entendido ou forçado, na ideia de que ele está falando uma língua diferente da outra na televisão, mas, né, o espanhol e o italiano têm quase que 80% em comum uma língua com a outra, né? Tanto é que quem fala espanhol e quem fala italiano consegue aprender facilmente a outra língua, assim, né? Porque a gramática e muito do vocabulário é parecido, né? Então, a estrutura gramatical é a mesma, mas o vocabulário muda um pouco, mas então a adaptação é muito fácil para quem fala uma das duas línguas, né? E aí ele diz em algum momento no futuro, enquanto eu estou pensando, estou ponderando se a sua mãe ainda pensa em mim, né? Então, a mãe da pessoa, né? Pode ser a mãe de um amigo, mas pode ser uma ex-sogra também, né? E ele diz, hallelujah, né? Então interessante, né? Aqui tá bem enigmático, né? Mas eu não sei se é ele que tá performando na TV ou é essa pessoa que ele tá conversando, né? E aí o Hallelujah é aquela clássica letra, né? Hallelujah, do Leonard Cohen. E aí a gente tem aqui documentado que o Alex diz que a inspiração para o Tranquility Base Hotel e Cassino foi o Leonard Cohen, porque ele viu uma entrevista em que o cara disse que o jeito dele de escrever era diferenciado, assim. Vamos ver o que ele diz na entrevista aqui. Ó, que interessante. O Leonard Cohen diz que se tu pegar uma parte isolada das músicas dele, não faz sentido, mas se tu escutar o disco inteiro, as coisas podem fazer sentido, né? Então, eu não sei se eu quero escutar o The Car na sua íntegra, né? Vou traduzir ele na íntegra se fizerem pedidos, mas, né?
Imagino que deve ter, então, uma parte muito maior que faça sentido com esse pedaço que a gente está traduzindo hoje, né? Aleluia. Blank canvases lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes on the marble stairs. Né? Então ali, as telas em branco estão encostadas contra as paredes da galeria. Né? Então essa ideia de que talvez um artista que ainda não criou a sua obra, né? Então a ideia de que a tela em branco ela tem um espaço para ser usado, para ser criado. Né? Só que elas estão encostadas nas paredes da galeria, dá a entender que tem uma certa talvez pressão de criar algo interessante. Talvez tenha não é expressão, mas a pressão artística de produzir, né? Ou talvez o lado contrário, que mesmo com pressão ele está tendo algum bloqueio criativo, né? Então ele tentando reinventar o Arctic Monkeys, mas sabendo que a sua obra vai ser exposta. Flowing towards sculptures of anything goes on the marble stairs. Né? Então, elas estão aí fluindo, né? Apontando para as esculturas de vale tudo, né? De que tudo vale nas escadas de mármore. Né? Então é interessante porque a galeria contém várias obras de arte. Os canvas, né? As telas de pintura que estão em branco, estão quase que trilhando um caminho para as esculturas. Mas as esculturas, né, elas não têm regra. O Anything Goes pode ser isso também, algo que não tem regras, né? Então podem ser qualquer tipo de esculturas, né? E as escadas são feitas de mármore, ou seja, aquilo que tu pisa, né, o degrau, a escada, aquilo que é simplesmente funcional, que está no chão, é o mesmo material que se faz uma estátua. Então, talvez o valor que tu ponha na obra de arte ou no material que é feito é simplesmente da sua utilidade e daquele que observa e daquele que consome. E eu acho que talvez até isso seja uma metáfora interessante para o álbum. Né? Será que essa mudança de estilo fez com que os fãs pensassem que ele está num bloqueio criativo? Será que eles pensavam que ele estava se reinventando? Será que as pessoas que amam esse disco botaram ele num lugar de destaque na galeria e aqueles que não gostaram simplesmente pisam em cima e descartaram como se fosse um simples degrau? Mas pelo degrau ser feito de mármore, não tira o seu valor, né, artístico. O material ainda é um material de valor, mesmo que tu pise em cima ou que tu construa uma escultura, né? Então é interessante, assim, eu acho que essa metáfora do refrão até dá sentido pro que ele quis construir aqui nessa música e talvez no disco inteiro. Is the vague sense of longing kind of trying to cause a scene? Guess I'm talking to you now. Olha só, puncturing your bubble of relatability with your horrible new sound. Baby, those mixed messages ain't what they used to be when you say them out loud. Olha só, aqui eu acho que é uma autoanálise, assim. É ele, mais uma vez, talvez até falando com os fãs, mas vamos lá, né? Is the vague sense of looking kind of trying to cause a scene. Aqui é interessante, o interessante também é que o inglês flui muito bem, mas esse é o jeito do Alex escrever, né? Então não importa qual o disco ou qual o conteúdo sonoro, a parte lírica dele sempre é impecável, mas será que aquele vago senso de pertencimento, né? O longing é o pertencimento, está tentando causar uma cena, uma comoção, né? Fazer um escândalo, né? E aqui ele usa uma expressão que é muito americana, né? Para um inglês é bem interessante ele estar usando essa expressão que é o tryna, né? Então talvez provavelmente ele usou essa contração que é trying to, mas contrair para tryna, porque ele talvez seja para fluir melhor a melodia, né? Mas será que esse vago senso de pertencimento está tentando causar uma cena, né? Então o tryna é muito americanizado para um inglês usar, mas tudo bem, né? Então, essa ideia de talvez a revolta dos fãs, né, de se sentirem, né, perder o seu pertencimento à sonoridade antiga, né, nessa mudança tão grande de sonoridade, porque é verdade, né, essa música é bem diferente de tudo que eu escutei até agora, né? Guess I'm talking to you now, né? Então ele tá apontando assim, eu tô falando com vocês, né? Puncturing your bubble of relatability, né? Então eu estou aí perfurando a sua bolha de, né? O relate é a ideia de tu se sentir próximo, se sentir pertencente, né? Pertencimento pode ser relatability, né? Que é a ideia de, né? Estou furando essa bolha, né? Então o que tu achava que era seguro, aquilo que estava confortável, né? Que tu tinha uma relação, não existe mais, né? With your horrible new sound, com o seu novo e horrível som, né? É interessante, né? Então a minha suspeita do início do vídeo faz sentido, né? Eu acho que muitas pessoas não gostaram e provavelmente criticaram o Arctic Monkeys por essa escolha, né? Baby, those mixed messages ain't what they used to be when you said them out loud, né? Então, essas mensagens misturadas, né? O mixed messages é essa ideia de algo que fica para ser interpretado, algo que fica no ar, ain't what they used to be, né? Não são mais como eram antes, né? Então, talvez tudo aquilo... Talvez o Alex não mudou o seu jeito de escrever, e é verdade,
Mas quando ele fazia um som que as pessoas gostavam, o jeito dele enigmático de escrever era bom, e agora que a sonoridade não tá acompanhando e não tá agradando algumas pessoas, não, esse enigmático agora já não serve mais, não tá tão legal. Ain't what they used to be, né? When you said them out loud, né? Então quando você fala em voz alta, não é mais o que era antes, né? Então assim, falando em voz alta, será que faz sentido, né? Porque eu já não gostei do som, então a letra também já não faz tanto sentido assim, né? E um dos não vou dizer que é um pré-requisito, né? Mas geralmente, quando é que a gente vai buscar a letra de uma música? Quando a gente gosta muito, né? Ninguém vai olhar a letra de uma música que não gosta, né? Raramente, né? A não ser que tu queira muito saber o que o artista falou, ou alguém te recomendou buscar aquela letra, provavelmente tu não vai buscar o sentido dela se tu não gostou da melodia, né? E aí, como eu sempre falo, né? Essa é a minha teoria total, né? Uma melodia boa salva uma letra ruim, mas uma letra boa não salva uma melodia ruim. Então a gente tem, não importa o quão belo tu escreva, se a música bateu e tu não, ou melhor, se a música não bateu, né, tu não sentiu aquele impacto, aquela conexão emocional, não interessa do que ele tá falando. Ele pode estar falando em salvar o mundo ou destruir o mundo, vai ser irrelevante porque aquela música não tocou em ti, né? E ele repete o refrão, mas ele adiciona mais uma parte, né? Então as telas em branco estão encostadas contra as paredes da galeria, do museu. Flowing towards sculptures, então elas estão aí, né? Fluindo, né? Guiando para as esculturas do que qualquer coisa vale, nas escadarias de mármore, mas nos levam até quase onde você quer que elas vão. E aqui é interessante, né? Porque tem a ver com o que eu filosofei no outro refrão, que é essa ideia de que tu dá o valor para a obra que tu está recebendo, né? Tu vai saber, né? Se tu tiver um senso crítico, né? E não for de acordo com a mídia ou os reviews, né? Porque uma coisa que acontece muito também, assim, é que quando o artista lança algo novo, as pessoas geralmente nos comentários, principalmente agora nessa era YouTube, né? Que a gente tem, desde 2007, mas né, a era do YouTube nos trouxe essa coisa de que o artista lança algo novo, as pessoas já vão lá comentar, nossa, maravilhoso, adorei, fantástico, eles estão de volta, né? Tem aquela coisa meio nostálgica, tem aquela conexão emocional de eu não posso permitir que a bolha da minha conexão com o artista seja furada, ela seja quebrada. Minha idealização não pode ser destruída. Então, tudo que eles lançam é bom. E eu acho que, na verdade, aqui ele está mostrando que tu tem a opção de onde tu vai colocar essa nova obra no teu museu pessoal, na tua galeria de escolha, né? Tu vai gostar desse disco como algo tão bom quanto o que tu escutava antes, mesmo a sonoridade sendo diferente, ou tu vai deixar os clássicos no lugar de destaque da galeria e esse aqui vai ficar do lado da porta de entrada, que é geralmente onde as pessoas não olham muito, né? Será que ele vai ficar no corredor auxiliar e não vai ser, né, ter uma... que geralmente, né, o museu, a galeria, né, a exposição, né? Gallery também pode ser exposição, mas não é bem, né? Mas a ideia é de que a exposição ela é pensada para guiar as pessoas que estão caminhando, né? Então tu pode ter um grande disco que vai ser o ponto central da exposição, mas tu também pode ter aqueles discos que não são tudo isso e aí eles ficam um pouquinho mais de lado, assim, é aquele que as pessoas só passam, olham, observam, mas nem todo mundo para tirar foto e nem todo mundo para admirar, né? A Mona Lisa no Museu do Louvre está no seu lugar de destaque, que faz fila para todo mundo olhar, mas será que as outras obras também têm esse destaque? Nem tanto, né? Então a gente tem essa escolha, né? Que tu é liderado, né? Tu é guiado pela banda a olhar o novo disco, a escutar, né? O novo material, a nova obra de arte, mas é tu que vai decidir o lugar dela, né? Se merece destaque ou não. The simulation cartridge for City Life 09 is pretty tricky to come by. Village coffee mornings with not long since retired spies. Now that's my idea of a good time. Né? Vamos lá, o Alex com suas referências, né? Vamos dar uma pesquisada aqui. The Simulation Cartridge, né? A ideia do cartridge é o cartucho, né? Para a vida da cidade, né? A vida urbana de 2009, né? Então eu imagino que 2009 deve ter alguma conexão com a banda, né? Onde eles estavam em 2009, né? Mas o cartucho já mostra a preferência do Alex por coisas analógicas, né? Então ele sempre fala e faz suas referências nas letras, nos clipes, né? E também, né? Ele usava ali um tupete Elvis, né? Então a gente sabe que ele gosta de uma nostalgia, né? E aí o cartucho de simulação para nos levar de volta até 2009 é bem difícil de encontrar, né? Então essa ideia de que quanto mais ele vai avançando no tempo e evoluindo o seu som, mais difícil é de voltar à sua essência, né? Ele mesmo já virou retrô, né? O início da banda já virou algo retrô. Então é interessante, assim, né? Ele mesmo virou algo vintage que ele também não consegue mais usar, né? Village coffee mornings with not long since retired spies. Now that's my idea of a good time. Interessante, né? Vamos lá, né? O Village pra mim me remete a Nova York, né? Então tem o The Village, se eu não me engano, que é um lugar em Nova York. Não sei se o Alex morou lá por algum tempo, né? Mas eu não sei se existe algum Village no Reino Unido, né? Provavelmente
deve existir, né? Mas o Village Coffee, né? Village Coffee Mornings, né? Então, tomando café, né? Num lugar talvez mais tranquilo, um bairro mais nobre ou um bairro mais urbano, né? With not long since retired spies, né? Então, não faz muito tempo que os espiões se aposentaram, né? Qual é a temática, né? Aí a gente já volta para Inglaterra, né? Espião britânico 007, né? O espião tem uma vida de glamour, ele tem uma vida agitada, ele tem uma vida violenta, ele tem uma vida, né, com muitos estímulos, ele tem uma vida que não para, né? Então ele está sempre fugindo, está sempre atacando, está sempre investigando, né? Tá conquistando mulheres bonitas. Então, a gente tem a ideia de que ele está tomando seu cafezinho sendo um espião que se aposentou, né? Então, talvez a vida agitada deu lugar a um café na manhã, né? Now that's my idea of a good time. Essa é a minha ideia de um bom momento, né? Então, ele já tá... né? O Alex já tá ficando um senhor, né? Então, ele já quer desacelerar o seu embalo, né? O seu impacto. E aí ele diz, flash that angle grinder, smile, gasp and roll your eyes and help me to get untied from the chandelier. Né? Então, o flash é brilhar o sorriso de angle grinder, né? O angle grinder é uma espécie de lixa, né? Uma ferramenta que tem uma lixa circular, né? Então serve para polir ou serve para, né, talvez até tirar os ângulos de um metal, assim, né? O grinder é aquela ideia do... Deixa eu ver se tem algum nome, né, para angle grinder. Aqui está como esmerilhadeira, né? Em alguns lugares aqui estão traduzindo como lixa. Então, é uma esmerilhadeira angular, né? Então, tem um motor elétrico, mas também pode ser a combustão. Eu vou botar uma foto que é mais fácil, mas esse é o angle grinder, né? Então, parece uma lixa, esmerilhadeira ou o que seja, né? Então, é um sorriso de uma ferramenta, né? Então, a gente já tem alguma coisa aqui também bem interessante, né? É um sorriso que quase, né, lima, lixa, esmerilha, né? Então, não é um sorriso tão amigável, talvez, né? Gasp, né? Busque o ar, né? Dê aquela respirada de surpresa and roll your eyes, né? E aí... role os seus olhos na ideia de que, né, talvez não era bem o que a pessoa estava esperando, né? Então talvez seja um sorriso tão afobado, tão ansioso e no final a pessoa meio que se decepciona, né? And help me to get untied from the chandelier, né? E me ajude a me desamarrar do chandelier, é o lustre, né? Às vezes o cara confunde com candelabro, né? Mas é o lustre, né? Então é interessante, né? Porque o lustre geralmente é um ornamento, né? Legal essa metáfora, né? Então tem a pessoa ali com aquele sorriso que vai lixar o... né? Aquele sorriso quase que devorador, né? Os dentes viram agulhas, os dentes viram serrilhas, né? Então ele quer quase que devorar ali, né? O disco, né? E aí ele acaba se decepcionando, talvez, né? Roll your eyes, né? Ele fica tipo, pô, eu tava tão animado, tão ansioso, eu me decepciono. E aí ele põe o Arctic Monkeys nesse lugar de destaque, assim, né? Nesse lugar de quase que um endeusamento, quase que uma escultura em uma galeria, né? Então ele tá lá preso nesse próprio lustre que foi posto lá pelos fãs, né? Então, o lustre é uma decoração, é um ornamento, é algo que tu quer... Geralmente as pessoas querem que chame atenção, né? E quanto maior o lustre, mais status, mais poder, né? Então, eles foram postos nesse lugar quando o artista atinge um nível de sucesso, que nem o Arctic Monkeys, né? And twizzling round an umbrella, I'll sing a tune. Então, ele quer aí, né, girar, né? Twizzling, tem os Twizzlers, que são tipo um doce, né? Que é um tubinho de açúcar ou alguma coisa assim, e ele é contorcido, né? Porque ele foi como se tu girasse as duas pontas e ele fica todo enroladinho, assim, né? Então, o twizzling round an umbrella é a ideia de girar o guarda-chuva, né? E ele vai cantar uma canção, né? Provavelmente uma referência de Dançando na Chuva, né? Porque é muito Alex isso, né? Então, ele quer... Se ele for tirado desse posto de destaque, que é o candelabro não, é o chandelier, é o lustre, né? Se ele for tirado desse posto de excelência, né? O destaque da obra na galeria, ele vai ficar feliz, girar sua umbrella e cantar, né? Girar o seu guarda-chuva e cantar uma canção, né? Então, ele vai celebrar, né? Se ele for tirado desse posto de idealização. Acho que esse é o meu chute do significado dessa letra, mas como sempre, essa conversa pode continuar nos comentários. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.